Olá, leitores, tudo bem com vocês? Eu sou a Camila, esse é o Camilhoteca e vamos começar mais um vlog sem falhas dessa vez, por favor. Então, eu acabei de finalizar o vlog anterior. Hoje é dia 30 de setembro, agora é tipo 5h30 da tarde. Inclusive, o meu sol já está indo embora. Eu passei minha maquiagem na cara porque ninguém merece começar o vlog com cara limpa, entendeu? Cara de cansaço. E aí, expectativas, tá? Coisas que eu quero começar conversando. Eu tenho... Olha, eu bem confortável, né? Ultimamente eu tenho visto que eu tô com muitos hobbies. E eu acabo não conseguindo, sei lá, manter o ritmo que eu tava mantendo, por exemplo, das leituras, porque eu tô dividindo meu tempo com outras coisas. Por exemplo, Twin Peaks, que falamos aqui no último episódio. No último episódio, isso aqui virou uma série, né? Mas no último vlog. E isso me deixa um pouco frustrada, porque eu queria estar lendo mais. Mas eu não estou lendo esse tanto que eu gostaria. Porque eu estou assistindo coisa, eu ainda tô pintando, então... Ultimamente eu acabo escolhendo o momento de pintar pra ou escutar música ou escutar podcast, que eu gosto. Então tem esse momento, eu tenho tentado pedalar com uma certa frequência. E aí, às vezes, eu acabo só escutando música enquanto eu tô pedalando. Às vezes eu coloco algum vídeo do YouTube. Às vezes leio, mas eu vi que leitura é uma coisa que eu não curto muito, porque eu gosto de ficar fazendo variações de velocidade enquanto eu tô pedalando. Então... Pra ler é ruim, porque eu acabo mantendo um ritmo mais devagar. E eu gosto de fazer esses picos, sabe? Fonte vozes da minha cabeça, tá? Porque eu faço completamente no feeling. Então eu acabo deixando, às vezes, pra ler em outros momentos, sabe? Deixa eu arrumar, que eu acho que vocês estão muito pra cima. Aí, olha, eu tô bem ajeitada aqui. Uma coisa que tem me ajudado a pedalar, inclusive, porque chega um momento em que tu tá começando a pedalar que dá um cansaço. E aí... Eu normalmente tenho pedalado, tipo, um álbum inteiro de música. Por exemplo, saiu o álbum da Sabrina, eu pedalei o tempo inteiro dele. Saiu o álbum do 21 Pilots, pedalo um álbum inteiro. E aí, é legal pedalar com álbum, e com músicas, no caso, porque normalmente o álbum vai ter músicas mais tranquilas, que aí dá pra assistir mais tranquilinha. Vai ter umas músicas muito surtadas, e aí tu dá aquela acelerada, então eu tenho curtido bastante isso. E aí, eu sinto que eu não tenho mais encaixado a leitura em qualquer momento do meu dia. Porque às vezes eu limpava a casa escutando audiobook, eu pintava escutando audiobook, qualquer coisa mais motora, mais... Assim que eu não precisasse pensar muito, eu tava escutando audiobook. E eu tava deixando de escutar tanta música, e eu gosto muito de escutar música, eu tava deixando de ter momentos assim só pra respirar, sabe? Aquele momento que tu só tá vivendo. E aí eu tava sentindo falta disso. E aí eu voltei a fazer essas coisas, só que por causa disso o meu ritmo de leitura diminuiu bastante. Eu sei que é uma coisa que a gente fala, leitura não é uma competição e tal. Sei disso. E eu não estou competindo com ninguém além de mim mesma. Mas é estranho esse momento de entender que eu tenho hobbies e o meu tempo livre não é mais dedicado apenas aos livros. Tem outras coisas. E aí isso é muito doido. Eu sou uma pessoa que eu considero que eu assisto pouquíssimos filmes e séries, porque eu sempre acabo priorizando os livros. Então, ultimamente eu tenho gasto muito tempo com Twin Peaks, por exemplo, porque eu fiquei levemente obcecada. E eu tenho assistido muitas coisas também. Uma grande coisa também que aconteceu é que eu tenho tentado não fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Que era algo que eu fazia com muita frequência. Então, assim, eu pintava assistindo filme. E aí eu não conseguia nem me relaxar, ficar relaxada com a pintura, que é o principal ponto pra eu pintar, nem focar no filme, sabe? Então, tenho tentado fazer essas coisas de focar em uma coisa só por vez. A música, às vezes, eu acabo colocando com outras coisas, porque me ajuda a centralizar também. Eu acho isso uma coisa muito louca, porque minha cabeça cala a boca quando eu tô escutando música. Isso é uma coisa muito importante, porque daí eu estou escutando a música, e aí eu tô escutando a música, logo eu não consigo pensar em 45 mil coisas ao mesmo tempo. A gente vai aprendendo a lidar com a nossa cabeça ao longo do tempo, não é mesmo? Mas, que eu tenho falado isso, um segundo. Estou falando isso pois estamos entrando... Ai, deixa eu me ajeitar. Estamos entrando em outubro, e eu tinha muitas leituras que eu queria fazer esse mês. Só que não vai estar rolando. Eu estou lendo, que eu comentei com vocês, esse aqui, este querido, que eu tô lendo aos poucos, porque reflexões. Aí, comecei a ler este querido aqui, porque
quero ler logo. E aí, existe uma grande coisa que é, gente, esse livro aqui, ele é mais ou menos do mesmo tamanho que Reino das Cinzas. Reino das Cinzas, quando eu li Reino das Cinzas, eu li, tipo, em 5 dias? Não sei, foi um surto. E aí, a minha expectativa é ler isso aqui na mesma velocidade. Só que isso não tá rolando. Por quê? Porque eu tenho outras coisas pra fazer. E, sabe, todo um caminho. Mas aí, peguei esse aqui pra ler. E aí, a minha meta, desde o início do ano, é outubro ler este querido aqui, que é A Dança da Morte, do King. Olha esse tijolo, ele tem quantas páginas? 1.200 páginas. Bem tranquilo, né, gurias? E aí eu tinha vários outros livros que eu queria ler agora em outubro, por causa do Halloween, e eu gosto de fazer essas leituras temáticas, sempre me apetece bastante. Por exemplo, eu queria muito ler alguns mangás do Junji Ito, eu tô com alguns mangás parados, e inclusive fazia muito tempo que eu não lia, esse último mês eu peguei aí um dia pra ler alguns, que até me deu um gás no meio da leitura ali de Catabases, mas é muito ruim. Porque daí a minha TBR, a minha TBR de outubro nada mais é do que esses dois queridos. Só que eu fico tipo assim, gente, teve meses que eu já li 12 livros e eu tô colocando 2 pra ler esse mês. Sei lá, surtos. Mas é isso, não prometo mais do que... Não prometo nem esses 2 inteiros, mas estarei tentando. Essa vai ser a vibe aí desse meu Halloween. E aí, junto com isso, terei Twin Peaks. Gente, eu queria muito conversar mais com vocês sobre Twin Peaks, só que... Porque virou um traço de personalidade, tá? Isso é uma coisa, realmente virou um traço de personalidade. Eu estou um pouco obcecada. Mas é uma série que ela me passa, tá? Principalmente as 2 primeiras temporadas. Não um quentinho no coração. Eu não sei nem explicar. Sabe aquelas séries, tipo... A série da Lorelai. Esqueci o nome da série agora. Gilmore. Sabe? Essa cidade, conforto, não sei explicar, é muito gostosinho. Só que ao mesmo tempo, ela não tem nada a ver com uma série engraçada e tranquila. Ela vai para um oposto aí em questão de conteúdo, porque ela tem ela começa aí com um mistério, porque aparentemente encontramos aí um corpo e acaba rolando ali uma investigação, uma cidade pequena. Esse sentimento, sabe? É uma cidade pequena, parece que todo mundo conhece todo mundo, tem várias intriguinhas, tem várias relações esquisitas. Só que a coisa vai crescendo para um lugar muito louco. E enquanto eu tava assistindo, principalmente as 2 primeiras temporadas, eu comentei muito sobre como me deu a sensação de que algumas séries depois tentaram emular esse sentimento. Por exemplo, Stranger Things. Essa série é o que Stranger Things tenta ser. Riverdale também. Riverdale eu não cheguei a terminar, mas até o ponto que eu vi, pra mim é isso, ele tava tentando ser um Twin Peaks. Eu falei outras séries também, mas eu acho que essas 2 talvez sejam um bom parâmetro. Twin Peaks é o que essas 2 séries tentaram ser. E é muito legal. É muito... Tipo assim, tu te envolve com os personagens, tu gosta deles. Principalmente o nosso personagem principal, que é o Dale. Ele é muito carismático. Então, acaba sendo muito legal. Tu acaba gostando de muita gente ali da cidade, tu acaba odiando uma galera, e tu quer saber onde a coisa vai dar, sabe? Então, são 2 temporadas, uma de 90 e outra de 91, se eu não me engano. Um filme. Essa temporada é de 2017, então aí a gente tem um gap bem grande entre as temporadas. E aí existe um segundo filme que nada mais é que cenas cortadas do primeiro filme. E é isso, são essas coisas que formam esse universo, além de existirem alguns livros, que eu fiquei muito chocada quando eu descobri. Existem livros, tem livros traduzidos aqui para o Brasil, alguns não, mas a gente tem o diário de uma das personagens, a gente tem guias sobre, tem várias coisas extras, assim, e tem sido muito legal, tá? Vou estar falando pra vocês. É uma série que usa muito de coisas implícitas, de mensagens subjetivas ali. Então, necessita... E aí tem isso, é uma série que necessita que tu assista prestando atenção. E aí, os episódios não são curtos. A grande maioria tem 40 e poucos minutos. O primeiro episódio da primeira temporada ele é muito maior que os outros, só pra avisar, tá? Nem todos são desse tamanho. Porque eu acho que o primeiro episódio tem 1h30. Mas essa terceira temporada, todos os episódios têm por volta de 50 minutos. Então são 50 minutos que eu tenho que parar, e às vezes até mais, porque o que acontece? Eu tô assistindo comentando. Então às vezes eu tenho que pausar pra escrever o comentário, porque senão, se eu não estiver prestando atenção no que eu estou vendo, existem grandes chances de eu perder alguma coisa. Então, sabe, é tudo uma atenção que eu sinto que a gente, falo por mim, né, mas eu acho que é um sentimento meio geral. A gente aprendeu a ficar prestando atenção em várias coisas ao mesmo tempo.
Então, esse momento de parar por 50 minutos e prestar atenção em uma coisa só é uma coisa que demanda, tá? Muita vontade. Então, é isso, gente. Não falei nada com nada, né? Vou agora pegar pra ler o meu livrinho, tá? Meu livrinho, pequeno livro. E trago novidades quando eu estiver um pouco mais pra frente, porque agora eu tô muito no início. Eu vou falar uma coisa com você sobre isso aqui, tá? Pra quem não sabe, esse livro, ele foi escrito inicialmente como uma fanfic de Harry Potter. Uma fanfic de Dramione. Então a gente tem o casal Draco e Hermione, para se alguém não sabe sobre isso. Só que essa fanfic fez muito sucesso. Se eu não me engano, o nome é Manaclet. Eu acho que é isso, eu não lembro. Mas fez muito sucesso, acabou que a autora vendeu os direitos, só que para isso ela teve que reescrever e afastar essa fanfic do mundo de Harry Potter, por causa de direitos e tal, essa coisa toda. Só que assim, eu não li a fanfic. Porém, eu sei que isso aqui é uma adaptação da fanfic. E aí, eu tô lendo e é muito difícil eu não ficar pensando, tipo, tá, esse personagem que apareceu, quem será que era pra ele ser, então, na versão da fanfic? E aí isso é muito ruim, porque eu tô comparando muito com o universo de Harry Potter. E na verdade esse livro ele tem que se valer por ele próprio. E então isso é uma coisa que na minha cabeça tá meio confusa ainda, porque eu quero perder essa necessidade de ficar comparando com o universo e ficar considerando que isso é uma continuação, porque aqui na verdade seria um final alternativo de Harry Potter, onde o mal vence, sabe? Então, e é só isso que eu sei sobre a fanfic, eu também não sei muita coisa, porque eu não sou deste universo de fanfics, por mais que eu queira, mas eu tenho um leve receio de ficar um pouco obcecada demais. Mas é isso, eu acho que assim como eu tive com Catabases todo um processo de entender se o livro se garantia sem ter feito as leituras anteriores, isso aqui também, eu acho que eu bati em vocês, perdão, mas isso aqui também, ele tem que se valer além do universo de Harry Potter, porque, na verdade, isso aqui é um volume único de uma fantasia dark. Inclusive, esse livro começa com uma nota da autora sobre gatilhos gigantesca, tá? Mas é isso, vou ler, depois volto para conversar mais com vocês. Boa noite, gente! Hoje é dia 2 pro dia 3, na verdade já é dia 3. Agora é 00:42, ou seja, menos de 20 minutos para sair o álbum da Taylor. Eu tô assistindo a live da Bel já, porque eu gosto de reagir ao álbum junto com uma galera pra surtar. E resolvi gravar as reações, tá? Prometo entregar alguma coisa? Não. Mas, já que estamos aqui, vamos registrar. E o que eu espero, tá? Vamos fazer esse momento. Eu não sei. Eu espero uma coisa bem oposta ao The Torture. E que dessa vez vai ser um álbum bem pop, a gente sabe pelos produtores. Mas eu espero uma track 5, assim, daquelas que a gente vai ter uma batida animada, mas vai ter aquela letra que vai tocar no coração. Eu não vi nada que foi vazado das letras, dos áudios. Eu tentei fugir de basicamente tudo. A única coisa que eu vi que foi vazada ontem já foi a contracapa dos CDs, mas de resto eu consegui me manter longe. Mas eu acho que é isso. Eu vou ficar acompanhando a live aqui e aí quando começar realmente o álbum, eu volto aqui com vocês. Vamos ver se vai ter alguma reação interessante, né, pra eu colocar aqui.
Olá, galera! Hoje, dia 7 de outubro, terça-feira no caso, eu me microfonei aqui rapidamente para falar com vocês que eu estou chegando na metade do livro e eu tenho que vir aqui falar com vocês sobre, mas, para dar um geral, depois que chegou assim na página 200, eu sinto que eu acabei, bati em vocês, perdão. Eu sinto que eu fiquei bem mais envolvida com a história e com o que estava acontecendo. Eu acho que do jeito que ficou pós-edição, assim, pra edição comercial mesmo, o livro remete muito mais a coisas de O Conto da Aia do que necessariamente sobre Harry Potter. Então, eu sinto que isso tá sendo muito legal. Na minha opinião, é um livro que se sustenta sem esse background da fanfic mesmo. Ele demora um pouco pra pegar o ritmo, assim, as primeiras 150, 160 páginas. Elas são bem introdutórias. Eu quero ver no final se eu vou achar que o livro podia ser enxugado ou se faz sentido mesmo a quantidade de páginas que ele tem, porque ele tem quase 1000 páginas. Mas tem sido bem positivo até agora. É um livro realmente que tem algumas coisas mais pesadas, mas ele é envolvente. E fazia tempo que eu não me sentia tão capturada assim por uma fantasia, sabe? Então tem sido legal. Acabei não aparecendo muito por aqui desde sexta. Eu não sei se deu certo, espero que sim, mas eu tentei gravar minha reação assistindo o álbum da Taylor pela primeira vez e foi muito legal. Eu gostei muito do álbum, tem muita gente que não curtiu. Eu sinto que existiu aí um distanciamento muito grande do álbum anterior, que é o The Torture, e que é o meu favorito. É um álbum que eu já gostei na primeira vez que eu escutei, mas cresceu muito durante o tempo. E o novo álbum, eu gostei. Ele é muito gostosinho, assim. Ele é alegre, ele é um álbum feliz, sabe? Eu sinto que é um álbum que condiz muito com o momento que eu tô na minha vida, que é pra ser um momento, é pra ser, pelo menos, um momento mais feliz, mais alto astral. Eu gostei muito, tá? Eu gostei das batidas, eu gostei das letras. Eu acho que a música que eu menos gostei talvez tenha sido Wishlist, mas mesmo ela, eu consigo escutar sendo feliz. Eu não sei se vocês escutaram, mas tem um gato miando aqui. Apolo. Mas acho que é isso que eu vou entregar por enquanto. Talvez eu volte. Eu acho que eu volto ainda essa semana pra falar mais sobre o livro. Mas até agora tem sido uma coisa positiva, tá? Bem proveitosa e bem satisfatória. Espero que continue assim. Não espero ser tombada deste cavalo. E uma coisa, o livro é dividido em 3 partes, eu não sabia disso. E a maior parte é a segunda, que eu não tava esperando que fosse ser a maior parte. E me agradou bastante isso até o momento. Olá, galera! Hoje é dia 17 de outubro, hoje é sábado, tá? Faz um tempo que eu não apareço aqui, mas resolvi aproveitar o dia de hoje pra gente finalizar esse vlog. Temos coisas pra conversar, né? Porque eu falei pra vocês que eu estava lendo esses 2 livros aqui e desse aqui eu trouxe mais atualizações, mas eu já terminei os 2. Vou falar primeiro então sobre Tudo sobre o Amor, Novas Perspectivas da Bell Hooks. A Bell Hooks, se eu não me engano, ela era socióloga. Ela era professora, ela atuou como professora por muitos anos. Ela tem muitos livros lançados. E Tudo sobre o Amor era um livro que eu vi muita referência sobre esse livro. Apareceram pra mim muitos vídeos sobre... Eu gosto muito de um podcast que é Gostosas Também Choram, da Lela Brandão. E esse é um livro que ela comenta repetidamente no podcast. Um segundo, que tem um gato aprontando. Retornei. E esse livro, ele é muito referenciado em vários lugares, por várias pessoas. A Bell Hooks é uma personalidade muito conhecida aí. Ela faleceu já faz alguns anos, se eu não me engano. Ela faleceu em 2021. E eu tinha muita curiosidade pra ler alguma coisa dela. Como esse livro aqui é muito falado, tinha chegado até mim de vários jeitos, eu resolvi começar por ele. E assim, ele começou de um jeito que eu achei que grandes coisas viriam aí, tá? E eu acho que talvez o meu problema com esse livro tenha sido exatamente isso, que foram as expectativas. Porque como eu já tinha visto muitas coisas sobre ele, quando eu fui ler ele efetivamente, eu notei que as coisas mais interessantes, talvez, eu já sabia e eu já tinha visto em outros lugares. O que não desmerece a qualidade dessas coisas, mas tornou a minha experiência com o livro meio repetitiva. E aí, uma coisa também que eu não tava esperando era que o livro ia ter esse tom meio autoajuda em alguns momentos e que ele iria falar muito sobre religião. Eu sou uma pessoa bem cética, então quando eu vi esse livro, e aí foi um erro completamente meu de não ir ler sobre pra ver as outras coisas que ele ia falar, mas eu achei que ele ia falar de uma parte mais psicológica, talvez mais como sociedade, e
não queria entrar nesse assunto de religião, então eu senti que quando esse assunto foi colocado ali, me perdeu um pouco porque as coisas se tornaram muito mais abstratas. E eu acho que existe alguns momentos que o livro, além de soar meio repetitivo... Nossa, deve estar super fazendo barulho de areia aqui. Além dele soar meio repetitivo em algumas partes, exatamente por ele ter esse tom meio autoajuda que tende a ser livros que se repetem muito, eu sinto que é como se em alguns momentos as coisas se contradizessem, porque ela traz muito essa ideia de que amor não é uma coisa que acontece, é uma ação, a gente tem que ir atrás disso. E ela dá características do que seria esse amor real e não coisas que a gente acredita ser amor e que não são realmente. E tem momentos que ela fala de uma forma muito individual, como se fosse uma escolha pessoal de cada um, e tem momentos que ela fala como se fosse uma coisa geral. Eu não sei explicar direito, mas eu senti que faltou alguma coisa, sabe? Eu senti que não era o que eu tava esperando, e aí o problema é completamente das minhas expectativas. Tem muitas pessoas que gostam muito desse livro. Eu gostei muito das partes iniciais dele, e eu concordo muito com o que ela fala sobre como é difícil entender que em lugares que existe desrespeito, abuso, violência, coisas do tipo, não existe amor. E como algumas pessoas se sentem muito ofendidas ao tentar entender isso, porque seria meio que aceitar que talvez aquele relacionamento parental que tu tem, ele tinha cuidado, talvez ele tinha afeto, mas ele não tinha amor, porque ele tinha essas outras coisas. E eu achei isso muito legal. O início do livro é muito bom. O início do livro pra mim foi, assim, maravilhoso. Os 2, 3 primeiros capítulos. Só que aí, daí pra frente, eu senti que ele começou a se repetir muito e se contradizer em alguns momentos. Então, eu fiquei com um sentimento meio agridoce, porque eu queria muito gostar desse livro e eu achei que foi ok, assim. Eu achei que ia revolucionar a minha vida e não foi o que aconteceu. Mas daí, expectativas minhas, sabe? Eu que lide. Mas é isso. Recomendo, acho que é um livro legal de se ler. Ele vai falar bastante sobre estruturas da sociedade, como o patriarcado, como o capitalismo ele influencia nessas relações diretamente. E como quando a gente tá buscando uma coisa focada, por exemplo, no capitalismo, que seria essa estrutura de poder, a gente não tem como ir atrás do amor. Então eu acho legal essa perspectiva dela. E é sempre bom enfatizar, ele não fala só sobre amor romântico, mas amor em todas as relações. Essa parte foi legal, mas eu senti que em algum momento faltou alguma coisa e que ficou... As coisas ficaram meio bagunçadas mais pra frente. Eu acho que talvez seja isso que tenha me incomodado mais. Mas é isso, provavelmente eu lerei outros livros dela, porque acho ela uma pessoa muito importante e que trouxe vários assuntos que às vezes podem ser meio desconfortáveis, mas importantes de serem pontuados. Então, essa ficou a minha opinião final, ok? Eu falei que eu ia conversar com vocês sobre algo mais pelo meio. Eu acho que eu fiz talvez uma entrada sobre o meio desse livro. E aí eu li. E, gente, eu fiquei muito obcecada por esse livro. Eu acho que essa talvez seja a primeira coisa que eu tenho que falar. Eu amei a história. Eu fiquei muito envolvida com os personagens. Depois que eu terminei esse livro, eu me senti meio perdida. Tipo, o que eu vou fazer da minha vida agora? Eu quero voltar pra esse mundinho. Mas ele não foi um livro perfeito. E acontece, né? Eu acho que os primeiros pontos que eu posso falar com vocês é que... Aí, não se preocupem que eu não vou dar nenhum tipo de spoiler, tá? Estarei cuidando sobre isso. Mas a primeira coisa que eu acho que eu já tinha comentado em outro momento é que realmente pra mim o livro conseguiu se afastar bem da fanfic. Tanto que pra te pegar, sem ter lido a fanfic, que foi o meu caso, pra tentar entender quem é quem, tu precisa de um esforço, tá? Mas assim, um esforço bem pesado. Porque não tá nada na cara, ela mudou o sistema de magia, então aqui a gente não vai ter bruxos, a gente vai ter uma coisa que eles chamam de ressonância. E eu acho que o meu primeiro ponto sobre esse livro aqui, eu vejo muitas pessoas falando que esse livro é uma fantasia dark com romance. E eu discordo um pouco disso. Pra mim, esse livro é um romance com fantasia dark. E a minha justificativa pra isso é que, primeiro, as pessoas estavam esperando entrar nisso aqui e ler desgraceira em um nível que não está acontecendo aqui. Ele é um livro que tem cenas fortes, que tem coisas pesadas, que tem aí várias cenas delicadas, mas ele não é tudo isso que a galera estava falando e esperando sobre a realidade da guerra, tá? Acho que isso é um ponto. O que eu ouvi falarem é que realmente a fanfic ela é muito mais pesada, mas isso não, do meu ponto de vista, isso não reflete aqui desse mesmo jeito. É pesado, tem cenas assim,
de abuso, tem cenas que te deixam desconfortável, tem cenas de personagem fazendo coisas que eles claramente não gostariam de estar passando, mas é uma guerra, então essas coisas acontecem e elas são completamente erradas, mas acontecem. Mas ele não é todo essa coisa pesadíssima. Uma coisa que, inclusive, eu sou uma pessoa meio chorona pra livro, eu não chorei em nenhum momento aqui, mas tiveram alguns momentinhos que o olho deu uma enchida de lágrimas, tá? Mas, por que eu falo que isso é um romance com fantasia? Porque, pra mim, a coisa mais bem desenvolvida aqui é a relação entre os dois personagens principais. E o nosso world building, todo esse mundo fantástico que vem e que foi repensado, pra mim ele é uma grande colcha de retalhos. E explico. Fantasia acaba utilizando muito as mesmas coisas de formas diferentes. E eu acho que talvez a sensação que eu fiquei é que a autora, ela tinha essa história desses dois personagens e de algumas coisas extras da fanfic, e ela teve que transportar isso para um mundo novo. Então ela não estava criando um mundo do zero, ela estava criando um mundo a partir dessas relações. Então as coisas precisavam condizer com essa relação que ia acontecer. Minha sensação, tá? Minha opinião, fonte vozes da minha cabeça, ok? E aí, ela usou coisas que eu acho muito legais, mas que, pra mim, foram coisas que ela pegou, tipo, um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Isso aqui eu também acho legal, por quê? Ressonância, que seria esse poder deles aí de alquimia e tal, é muito, muito parecido com o que a gente vê em Rainha Vermelha. Eu sei que Rainha Vermelha não reinventou a roda, mas algumas coisas são muito semelhantes. Aqui a gente vai ter essa alquimia, essa movimentação com metais. Temos aí muitos livros que fazem isso, né? A gente também tem essa questão que eles chamam de animancia, se eu não me engano, que seria não é ler mentes, mas é como se a pessoa invadisse a mente de outra. Já vimos aí isso em outros lugares, inclusive um que automaticamente eu lembrei quando eu vi uma cena foi a Kotar, porque a Kotar tem uma cena muito, muito semelhante a uma coisa que acontece aqui, tá? Eu fiquei muito com essa sensação de que eu tava lendo um mundo que era vários pedacinhos de outras coisas. E pra mim, muitas coisas não foram bem construídas, porque elas existiam. Tipo, a gente tem guildas aqui. Eu acredito que tenha sido o jeito mais, sei lá, o jeito mais lógico que a autora fez pra se distanciar das famílias, né, que existem em Harry Potter. Só que guildas é uma coisa que a gente vê em muitos lugares. Mas as guildas aqui, o jeito que elas estão muito parecidas com Rainha Vermelha, muito parecidas com Rainha Vermelha. E talvez Rainha Vermelha pareça com outra coisa, entendeu? Não é porque ela não reinventou a roda que eu não curti. É porque eu senti que as coisas foram jogadas. Ela precisava que existisse essa história pregressa de guildas para que isso fizesse sentido na guerra que ia acontecer futuramente. Só que esse papo das guildas ficou completamente de lado depois. Ele não foi explorado. Então tem muitas coisas que são colocadas para justificar o que tá acontecendo e que a gente não vê elas efetivamente. Então, pra mim, essa parte da fantasia, ela ficou muito deslocada. E por isso que eu falo que a gente tem um romance aqui. Porque quem a gente vê sendo extremamente bem desenvolvido aqui, com certeza, é a Helena e o Kane. Ponto. Não existe outro personagem que seja tão bem desenvolvido quanto eles dois. Inclusive algumas coisas do tipo as amizades da Helena. Ok, existe essa amizade, mas a gente nunca vê essa amizade acontecendo de verdade. E isso me incomodou um pouco. Então, eu sinto que talvez muita gente não vá gostar desse livro porque vai esperando uma grande fantasia ou uma grande fantasia pra destroçar corações e talvez não seja isso que a pessoa vai encontrar. Porque, pra mim, realmente, o grande foco aqui é o romance. E assim, sobre o romance, eu não tenho nada a reclamar, ok? Porque eu amei isso aqui. E aí, vamos falar sobre tudo que eu gostei. O livro é dividido em 3 partes. A parte do início, então, pra contextualizar quem não sabe sobre o que é esse livro, a gente vai acompanhar a Helena durante o livro inteiro. E nesse início, ela tá num lugar escuro, ela não sabe onde é que ela não sabe o que tá acontecendo, mas é como se ela estivesse paralisada. E ela tá nesse lugar, tipo, há meses. E aí, a gente descobre que, na verdade, ela tava num tanque, largada lá em algum canto, e era pra ela tá apagada, só que a gente não sabe por que ela não estava. Então, esse tempo todo que ela ficou lá dentro, ela tava pensando, tipo, a mente dela estava trabalhando. E aí, quando retiram ela desse lugar, não sabem
quem ela é, por que ela tava ali, não existe registro, as coisas estão meio perdidas. E as memórias dela também estão bem bagunçadas. E quando ela sai dali, ela sai pensando sobre o fato de que os mocinhos dessa guerra perderam. E que era quem era o lado dela, que é a chama eterna. Então, basicamente, a gente tá nesse mundo onde não há esperança, entendeu? As pessoas más tomaram o poder, e agora o que faremos? E aí eles começam a tentar entender quem é ela, e quando vão fazer uma verificação nela, descobrem que a mente dela foi mexida. E tem coisas sendo escondidas. Então, o livro começa daí. Esse grande ser supremo aí que está mandando agora fala que quer saber o que tá sendo escondido na cabeça dela, porque mesmo que eles tenham ganhado, pode ser que seja alguma coisa importante. E aí ela vira meio que esse instrumento de estudo aí, porque as pessoas querem saber o que tem na cabeça dela. Só que ela também não lembra, ela não sabe. E aí, essa primeira parte é tudo que tá acontecendo no agora. E aí, a segunda parte, que é a parte maior do livro, a gente volta no tempo, tá? E essa parte é muito boa, é muito boa. E aí, assim... E aí, a terceira parte, não vou comentar sobre o que é, vocês que lutem. Mas é muito bom. E aí, algumas coisas. Eu vi gente reclamando sobre o tamanho do livro. E eu concordo que tem algumas coisas, algumas cenas, algumas partes que elas não necessitavam estar aqui. E que o livro poderia ser um pouco enxugado, sim. Mas, pra mim, foi muito proveitoso o livro ter essas quase 1000 páginas, porque eu senti que foi, tanto a forma quanto que o livro é colocado, como a quantidade de páginas, por ele ser um livro único, tipo, não vai ter mais história além disso aqui. Então, eu preciso me apegar aos personagens nesse tempo aqui. E isso aconteceu de um jeito tão bom. Porque sim, eu já estava pegadíssima na Helena. Eu já estava maluca por saber qualquer detalhe, qualquer migalha dessa relação. E pra mim, eu li as 1000 páginas com um sorriso no rosto, tá? Talvez não as 1000 páginas, porque as 100 primeiras páginas foi uma coisa meio lenta e complexa, mas eu entendo que seja pra situar as pessoas no que tá rolando. Então, assim, ao mesmo tempo que eu, acho que poderia ter sido um pouco melhor, eu achei legal e eu gostei de ter esse tempo de livro, sabe? Essa quantidade de páginas, esse tijolo aqui. Ai, sério, eu tava no grupo com as meninas, no grupo da Jess, e a gente deu umas surtadas lá, porque uma delícia, tá? Que sabor, muito gostoso esse livro. E eu acho que uma coisa que talvez tenha me ajudado aqui é que eu fui pra esse livro sem nenhuma expectativa. Eu achei que ia ser, assim, uma bomba, tá? E no fim eu gostei bastante. Algumas coisas, como eu disse, desse mundo, elas poderiam ter sido melhor pensadas e melhor aproveitadas. Mas, sabe? Eu fiquei satisfeita com a história principal pra mim, que foi essa história do casal e de escolhas e de... sei lá, sabe? Esse sentimento, inclusive, tem um momento que a Helena fala do tipo... como a gente sabe que as coisas realmente aconteceram desse jeito? Porque quem conta a história é quem ganhou a guerra. Porque já existiu uma guerra anteriormente. Então, será que o que a gente sabe, o que chegou na gente, foi a verdade? Ou foi o que as pessoas que ganharam a guerra quiseram contar? E aí enquanto tem coisas que não são bem aproveitadas, pra mim tem coisas que são extremamente bem aproveitadas. Por exemplo, eu gosto muito do jeito que é colocado aqui a discussão sobre religião. Acho incrível, acho muito bem pontuada. Legal a discussão sobre o que é realmente importante a gente manter nesse momento de guerra, sabe? De grandes mudanças. Será que o que conta é o querer fazer o certo ou é tu ter um planejamento efetivo? Essa parte eu gostei muito. Eu fiquei muito estressada com alguns personagens secundários, tá? Porque, pelo amor de Deus, e às vezes a Helena, ela é muito tonta. Ok? Vamos falar isso. Não que ela seja burra. Ela não é burra, ela é inteligente. Só que ela é sonsa em relações. Aí as pessoas vêm e falam umas coisas assim que... minha amiga! E ela não faz nada. Ela claramente não está em uma boa posição por causa de algumas pessoas. E aí ela resolve ficar protegendo essas pessoas. Minha amiga! Sabe aquele meme do Olaf? Bate, é só bater. Então, foi um livro que me fez sentir várias coisas, tá? Eu fiquei bem irritada, eu fiquei feliz. Eu não chorei, mas fiquei tristonha em algumas partes. E eu acho que deve ser deveras uma experiência tu terminar de ler esse livro, ou então terminar de ler a segunda parte dele e voltar pro início e reler a primeira parte. Deve ser uma experiência, tá? Eu não fiz isso, mas...
Ai, sério, quando as coisas começam a acontecer na segunda parte, tu te dá conta de algumas outras coisas. E aí, nossa, tem umas repetições de cena também que são assim, é uma facada no teu coração. Então é isso, eu gostei no geral, tá? Tô há 20 minutos falando já. Eu gostei, eu recomendo. Eu acho que talvez seja interessante calibrar as expectativas. Eu acho que é mais interessante tu ir esperando um romance, uma história de amor em meio à guerra, e uma história de amor um pouco esquisita, do que fantasia. Porque pra mim ele peca na parte de fantasia, mas na parte de romance não. Mas também não é um romance padrãozinho, tá? É o tipo de romance que eu gosto, é o meu desvio de caráter, tá? É uma coisa importante, sabe? E é sobre isso, tá? Recomendo. Eu tô bem curiosa porque eu descobri que a autora fez um contrato para 2 livros. Então, eu não consigo pensar o que vai ser o segundo livro. Se ela talvez vai escrever alguma coisa nesse mesmo universo. E aí talvez a gente vê aí um desenrolar de algumas coisas que foram só jogadas aqui. Não sei. Mas tô curiosa pra saber o que vai sair daí. Espero que saia uma coisa que me deixe empolgada, assim. Gente, eu me senti com 12 anos lendo esse livro. Essa é a verdade. Eu passei todos os dias em que eu estava no meio dessa leitura, eu estava fazendo alguma outra coisa, qualquer outra coisa. E eu estava pensando, quando eu vou poder voltar a ler? Quando eu vou poder voltar a ler? Eu quero muito voltar pro livro. O que será que vai acontecer? Então, esse sentimento é delicioso, sabe? Mas é isso. Acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar. E eu acho que uma coisa é que eu entendo quem realmente achou que o livro foi muito longo. Eu entendo quem não gostou do livro. E eu entendo quem saiu frustrado porque achou que ia ser uma coisa muito revolucionária e não foi. Porque eu acho que tem algumas coisas ditas, principalmente por quem ama muito a história. Eu entendo que quando a gente ama muito a história, a gente fica muito afobado. Mas a gente tem que entender que o comentário às vezes tá vindo de uma pessoa muito apaixonada naquilo, sabe? E calibrar um pouco pro que realmente pode ser que dê certo ou não contigo. Eu não sei se sou eu, e aí isso é uma coisa que me faz pensar, tá? Será que sou eu que sou meio desensibilizada? Travei aqui pra falar. Porque, não sei, me bateu essa. Porque por mais que eu estivesse preocupada com os personagens, eu estivesse gostando deles, eu queria o bem deles, eu não chorei, eu não achei. Eu já li coisas piores. Eu acho que essa é a questão. Eu já li coisas bem piores. Então, não me bateu tanto essa parte do dark. Mas pode ser que pra ti realmente seja uma grande dark fantasia. Uma fantasia dark, no caso. Ou pode ser que pra ti realmente o que conte aqui seja essa história de romance meio torta, mas é isso, né? Não, sério. É contracapa, tá, meninas? A guerra acabou. O que acha que está protegendo dentro desse seu cérebro? Holdfast está morto. A chama eterna foi extinta. Não há mais ninguém para você salvar. Delícia. Ai, puro suco. E aí, um segundo, vamos voltar. Sobre o sistema de magia, tá? A gente vai ter essa questão... Ai, mentira, tenho 2 outras coisas pra falar. Volta. Primeiro, uma coisa que eu vi é que a galera estava divulgando, tipo, um glossário sobre algumas palavras. Porque a gente vai ter aqui animancia, necromancia, ressonância... Nem lembro mais as palavras, mas umas palavras diferentes. Só que assim, sem querer ser grossa, mas... Eu acho que não tem, às vezes, necessidade. Sei lá, eu acho que isso passa a sensação de que o livro é mais difícil. E ele não é difícil. Às vezes as coisas recebem nomes. E aí a gente pode não entender efetivamente o que é no primeiro momento, mas o livro explica. Então calma, gente. Se vocês não entenderam o que é alguma coisa, talvez no primeiro momento que essa coisa caiu no livro, respira um pouco, continua lendo. Talvez tu vá entender um pouco mais pra frente. Porque é isso, assim, não tem muita necessidade. É Alcaidmore, não sei como é que fala, mas que é um título ali. É um título, mas ok. E aí, sobre a magia aqui, tá? Que a gente tem... E que eu vi que foi uma coisa que bateu muito nas pessoas, tá? E eu acho que nesse momento eu talvez tenha sido meio insensível. Vou ter que estar assumindo. Porque a gente tem a ressonância, e aí a gente tem tipos de ressonância. Tem a ressonância padrão, só ali ressonância. E aí a gente tem a necromancia, tá? Que seria essa coisa necromante, entendeu? Inclusive me lembra da música do 21 Pilots, mas tudo bem, vamos seguir daí. E aí, o que esse lado ruim aí da galera faz é que eles são necromantes. E aí, eles usam dos corpos das pessoas que morreram da chama eterna pra montar o seu exército. Então, é basicamente tu pensar que tu tá lutando e do nada vem uma pessoa que tu talvez viveu a tua vida inteira, e essa pessoa está morta,
o corpo dela está sendo profanado, porque tem toda uma questão religiosa ali. E essa pessoa está vindo te atacar. E aí, tipo, não é a pessoa mais, porque a pessoa morreu, mas essa parte psicológica é pesada. E eu me senti meio insensível, porque eu só segui a vida, tipo, tá, necroservos. Eu acho que, inclusive, uma das coisas que eu falei que eu gostei muito, que foi a parte da religião, é porque existem esses diferentes poderes, e aí a gente vai ter a necromancia, que é essa parte do Senhor das Trevas ali. A gente vai ter a vitamacia, eu acho que é assim que fala, que seria meio que um poder de cura ali, diferente. E a gente vai ter a animancia, que é essa coisa relacionada à mente. E aí, algumas coisas são vistas como não naturais, ou, tipo, indignas. É bem interessante essa parte. Eu gostei de como foi elaborada e como foi colocada. E que são coisas vistas como não puras. E aí, eu achei que foi uma boa sacada pra ela tirar essa questão do sangue que a gente vê em Harry Potter. E que aqui ela conseguiu criar essa outra coisa que pra mim é bem impactante. Muito legal como ela coloca aqui nessa parte de religião e nessa parte de como as pessoas às vezes são controladas por algo sem nem questionar antes, sabe? Eu gostei, cara, eu gostei. Esse é o meu veredito final. Leiam e surtem com este casal, ok? E aí, eu prometi pra vocês que... Prometi nada. Falei que no outro vídeo que eu não tava prometendo nada. Mas eu falei que eu ia ler Dança da Morte. Adivinha se eu já comecei? Ainda não. Em algum momento eu vou começar. Eu já tô vendo que... vai ser Natal e eu vou estar lendo o livro do Stephen King igual foi em 2023, se eu não me engano. Porque é super climinha de Natal os livros dele, né? Que lindo! Mas é isso. Nem sempre a gente vence as batalhas. Eu espero conseguir ainda nesse mês. Ai. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vlog. Me digam aqui se vocês leram Alchemizer, se vocês gostaram deste livro, dessa história, deste mundo. Se vocês escutaram o álbum novo da Taylor, bebezinho, chuchuzinho, aqui em casa é hit. Gostaram? Escutaram? É muito bom, tá? Nesta casa e neste canal, não aceitamos críticas a Taylor Swift, ok? E se vocês também já leram Bell Hooks, o que vocês acharam, se vocês têm recomendação de algum dos livros dela, ok? É isso, tá? Não se esquece do like, se inscrever no canal e nos vemos na próxima. Beijinhos!